ahora con una participación internacional. El tema es sobre agricultura por ambientes. Estará a cargo del ingeniero agrónomo PhD Telmo Amado, de Brasil. El ingeniero agrónomo es egresado de la Universidad Federal de Santa María, recibió el título magíster en la Universidad Federal de Río Grande del Sur y el de doctor en Ciencias de Suelo por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. También, en la actualidad, es profesor titular de la Universidad Federal de Santa María y profesor adjunto de la Universidad en Kansas. Es el coordinador también del proyecto de agricultura de precisión, Aquarius, desde el año 2004, y miembro fundador del máster profesional en agricultura de precisión, habiendo sido decisivo para la implementación de la agricultura de precisión en Brasil. Telmo, buenos días. Buenos días. Y bienvenido. Muchas gracias. Primeiramente, eu queria apresentar meu agradecimento por la invitação, dar as congratulações a Luciano e toda a equipe organizadora, porque eu sei que é muito complexo organizar um evento como este, e posso falar como dos visitantes ao Uruguai, que estamos no sentido como estivéssemos em nossa casa. E eu sei que estou falando em nome também de los amigos paraguaios, de los amigos mexicanos e a todos que estão acá visitando o Uruguai. Bueno, vamos falar pouco sobre algumas reflexões sobre o sistema de siembra direta. Eu não hablo bueno espanhol, vou correr risco aqui, como se diz, não bastasse massacrar a língua de Camões, passou a massacrar a língua de Cervantes. Então, esse é risco, mas eu vou falar a língua da siembra direta. E aí vamos nos comunicar. Também queria saudar Miguel. Muchas gracias por su presencia, me siento honrado. Bueno, felicitaciones ao SAID por completar 30 anos. Recentemente, nosotros completamos 50 anos de siembra direta no Brasil. Se vamos retrocedendo aí pouquinho, Estados Unidos estaria completando aí como 60 anos. Então, há 60 anos, nos Estados Unidos, se iniciou em 1962, em Kentucky, a primeira experiência com siembra direta. Em 1963, Estanzuela começa experimento que foi muito marcante para todos nós, que é essa rotação, pastura com cultivo de granos. Em 1972, Herbert Bartz, Frank Dixa, Nono Pereira começam as primeiras experiências com siembra direta. Vamos falar pouquinho de tudo isso e como essas coisas estão evoluindo. Por 30 anos é realmente algo a ser comemorado. Bueno, queria agradecer também muito a Santiago, que havia conversado muito comigo sobre temas que devemos falar, e vamos abordar o que chamou aí pontos calientes, uma agricultura mais sustentável. Esse desafio para todos nós. Uma siembra direta com mais qualidade. Esse é outro ponto que temos que enfrentá-lo. Solo mais saudável na América do Sul e a questão de captura do carbono. Bueno, Brasil tem tem muitos aspectos positivos e outros desafios. Dos desafios que nós temos é o tema de captura de carbono e qualidade de siembra direta, é a tremenda área de soja que nós temos. Vejam acá, nos últimos 17 anos,
nós outros saímos de algo de 20 milhões de hectares de soja, e nessa próxima safra, a estimativa é de alcançarmos 42,9 milhões de hectares, com um crescimento de 3,4% ao ano, e uma projeção para 2030 de chegarmos a 60 milhões. O bueno é que toda essa área de soja nos traz dólar, porque os chinos estão aí nos comprando, pero nos traz alguns desafios quanto à questão de sustentabilidade. Vamos abordar um pouco isso. Quando falamos de, deixa eu colocar um pouquinho mais aqui, de ensaios de largo prazo, 1985 inicia em Rio Grande do Sul. Eu devia ter dito que eu sou da Universidade de Santa Maria. A Universidade de Santa Maria é uma universidade relativamente jovem, e na história dela eu gostaria de contar para vocês que nós tivemos uma pesquisadora, Ana Primavesi, que foi professora exatamente no programa de pós-grado que eu atuo. Na época, esse programa se chamava Biodinâmica do Solo. E a Primavesi escreveu o livro Manejo Ecológico do Solo. Esse livro foi traduzido para muitos idiomas, e quando tive a oportunidade de sair do Brasil para estudar, notei que este livro é praticamente um best-seller para aquelas pessoas que são comprometidas com as questões de sustentabilidade. Ana Primavesi escreveu este livro exatamente no momento da Revolução Verde. E ela ergueu, desde essa universidade, uma bandeira mostrando que toda aquela revolução era, sem dúvida, muito importante, porém, não deveríamos descuidar do manejo ecológico do solo. Então, eu trago comigo assim, um peso grande aí, de certa forma, continuar as ideias que ela desenvolveu no seu livro. Bueno, temos no Rio Grande do Sul, Santa Maria fica exatamente no centro do estado, e Rio Grande do Sul é o estado vizinho aqui de Argentina e Uruguai. No Rio Grande do Sul, nós temos 3 ensaios de largo prazo com siembra direta. Isso é muito importante. Temos um em Passo Fundo, um segundo em Cruz Alta e o terceiro em Porto Alegre. O experimento que vou lhes falar, ele tem 37 anos de duração. Neste experimento aí, eu já tive a oportunidade de orientar 5 teses de doutorado. E, sobre isso, eu vou mostrar um pouco dos resultados deste experimento de 37. Eu diria para vocês, é importantíssimo termos experimento de largo prazo. Ontem, nós assistimos a palestra sobre a dinâmica do carbono no experimento de Estanzuela. Riquíssimo. O que vamos falar agora são dados extraídos deste experimento de largo prazo. Infelizmente, eu diria que nós devemos ter uns 4 experimentos de largo prazo no Brasil, de siembra direta contra convencional. Acredito que um esteja no Paraná e os outros 3 estão no Rio Grande do Sul. Bueno, esse experimento ele possui labrança e siembra direta em 3 rotações, e a rotação com soja. Então, é um experimento muito importante. O primeiro ponto que quero mostrar desse experimento é o sistema tradicional que muitos agricultores adotam. Avena negra, uma semente caseira, uma semente que ele tenha em casa, sem fertilização, sem praticamente nenhum manejo, e depois soja, em siembra direta. Esse sistema vai nos aportar algo em torno como 5 a 7 toneladas de parte aérea, resíduos vegetais, com um aporte anual
de 5 a 7 toneladas, nós temos um déficit de carbono que pode ser de 3 a 5 toneladas por ano. Para manter o conteúdo de matéria orgânica, precisaríamos adicionar 10 toneladas. E, com um sistema simples, estamos adicionando 5 a 7. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que entender que a dinâmica de matéria orgânica, que é aonde vai estar o carbono que estamos capturando, ela depende das entradas, que podem ser via resíduos vegetais, fezes de animais, adubação orgânica, risodeposição e as próprias raízes. E nós temos as perdas de carbono, da oxidação biológica e acelerada pelo preparo, a remoção de carbono, a erosão e, como foi mostrado, um trabalho belíssimo aí do Augustin sobre a descida de carbono no perfil do solo, carbono dissolvido. Bueno, então nós temos que fazer um balanço positivo. As entradas têm que ser maiores do que as saídas. Já foi mostrado isso, mas este é o conceito. Nós outros perdemos algo como 30 a 50% do estoque original de carbono dos nossos solos, de 30 a 50%. E quanto que nós podemos recuperar com práticas corriqueiras e com práticas avançadas? Vamos falar sobre isso. No experimento de largo prazo, no ensaio de largo prazo de Cruz Alta, essa foi uma tese, o Campos era um dos pesquisadores responsáveis pelo experimento e fez doutorado conosco lá. E aqui saiu o artigo dele quando se transcorreu 20 anos de adoção da siembra direta. Nós partimos de um estoque inicial de 56 toneladas, lá em 1955, quando se entrou com preparo convencional e trigo, depois soja, nós reduzimos esse estoque para 44 e, se mantivéssemos aquele sistema do agricultor, que seria avena e soja, nós não conseguiríamos recuperar muito do estoque. Nós só vamos conseguir recuperar este estoque quando nós adotamos siembra direta com rotação. Então, esse é importante porque são dados do experimento de largo prazo. Avançamos na metodologia e instalamos esse equipamento nesse experimento de largo prazo que se chama um equipamento de edicovariância. Me associei à turma da física, mas não física do solo, mas física, o curso de física, e instalamos isso no nosso experimento de largo prazo. Aqui nós temos sensores que eles marcam a cada 15 segundos a entrada de carbono e a saída de carbono deste ecossistema. Os colegas americanos descreveram esse processo. Durante o dia, nós temos um influxo de carbono através do processo de fotossíntese e temos algumas saídas, que é a respiração das raízes, a respiração das plantas e a própria respiração do solo, a saída de CO2 do próprio solo. Durante a noite, nós temos as perdas. O balanço entre o que a gente ganha durante o dia e perde durante a noite é que vai nos dar qual é a captura que nós estamos tendo. Então, em Nebraska, nos Estados Unidos, Nebraska é o estado dos pivôs, né? E é o estado dos cowboys também. Tem muita semelhança aí com o Rio Grande do Sul e com o próprio Uruguai, com relação ao gosto pelas lides do campo, as lides campeiras. Bueno, Nebraska, eles estudaram a entrada e saída de carbono num sistema que era milho e soja e com neve.
Então, aqui que vocês estão vendo, esse período aqui, simplesmente não tem respiração do solo, porque o solo está com neve, temperatura baixíssima, não tem respiração, não tem atividade biológica, ou muito pouca. Mas vejam só, o milho, ele representa um dreno, aqui o dreno, né? Um dreno 3 vezes maior do que o da soja. E o resultado final foi o seguinte: o milho é um dreno de carbono por 100 a 122 dias, depende do ciclo do milho, mas eu diria para vocês assim, durante 85% dos dias pós-emergência até a colheita, o milho é um dreno de carbono. Já a soja, esse dreno é muito mais curto. E a outra questão é o tamanho do dreno, que ele é pequeno. Bueno, partindo disso que existia na literatura, fizemos o balanço do carbono no footprint, o footprint do carbono num experimento de largo prazo de siembra direta. Isso também gerou um artigo, né, de uma colombiana. Eu recebi muitos estudantes estrangeiros para fazer doutorado. Eu recebi 2 colombianos, recebi os amigos paraguaios, aí foram 7 paraguaios que estiveram conosco lá, fazendo sua titulação. O Martim hoje é um dos exemplos, aí virou um líder, né, em plantio direto no Paraguai, o que muito nos orgulha. Mas vejam, essa colega colombiana, ela chegou à conclusão, neste ano aqui, a soja produziu em torno de 3.200 quilos, o carbono exportado no grão foi essa quantidade, o carbono capturado da atmosfera durante todo o ciclo da soja foi essa, o resultado, a soja foi um dreno muito, muito, muito levezinho de carbono. Como a incerteza desse método é de 45 gramas, essa captura aqui ficou na margem dele. Ou seja, chegamos à mesma conclusão que os amigos americanos. Soja não tem potencial para sequestro de carbono. Se queremos ter dreno de carbono, temos que pensar em outras épocas do ano fazermos isso com eficiência. O que quero mostrar para vocês, mas então o Brasil não pode se candidatar a crédito de carbono. Não. Vou mostrar para vocês que sim, é possível se ter soja com sequestro de carbono. Bueno, avançamos. Fomos também aos Estados Unidos, eu particularmente morei 2 vezes lá estudando, uma vez fui para o Alabama, na segunda fui para o Kansas, e na segunda vez eu trabalhei com o diretor do consórcio de captura de carbono nos Estados Unidos, professor Reis. E o Ivo, na época, ele era presidente da federação, e eu acredito também na sequência da CAPAS. Está aí o Ivo, levanta a mão aí, pessoal, te identificar. E esse aqui era um produtor que estava ganhando recursos por fazer a captura de carbono. Então, ele estava nos explicando o sistema dele, cavou, na verdade, o sistema americano ele colapsou, nós podemos entender depois por quê, porque a quantificação do carbono, a averiguação, ficou mais cara do que o agricultor recebia. E aí o sistema, infelizmente, colapsou. Mas o que dizia o sistema americano? Em 5 anos, eles podiam plantar, no máximo, 2 safras de soja. Eu, desde aquele momento, eu percebi que isso não ia funcionar bem no Brasil, você imagina, né? Um país que planta soja. Mas esse era o sistema. Eles não trabalhavam, como vocês podem ver, com muita palha. Na verdade, assim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? A cobertura nos Estados Unidos do plantio direto, ele é com pouca palha, muito pouca palha. Eles têm dificuldade de fazer um sistema com grande adição de palha, como eu vou mostrar para vocês. Mas aí, né, está o produtor nos mostrando esse processo. Era um consórcio voluntário e o agricultor poderia colocar no programa uma parte da sua área e recebia pelos créditos de carbono após a medição de qual seria a taxa. Mas a questão é o seguinte:
O experimento de longa duração, mesmo para aquele agricultor, nós vivemos um conflito no Brasil, que é alguns agricultores querem fazer a lavoura pensando no bolso, querem fazer a lavoura mais barata. E a pergunta é o seguinte: vale a pena usar plantas de serviço, todas essas técnicas, para produzir soja, que hoje, para nós, é a principal fonte de renda? Então, vamos responder isso com o experimento de longa duração de novo. Aqui são 32 anos, outro estudante de doutorado meu, Jackson Fiorin, e recentemente se publicou o livro dos 35 anos do experimento. Então, tem um livro, se vocês tiverem interesse, eu tenho o livro sumarizado, os 35 anos de resultados. Mas vejam só, soja, que é o rendimento de soja, partindo de um convencional sem rotação, certo? Seria trigo, soja, trigo, soja, trigo, soja, 32 anos. O fato de adotar a siembra direta aumentou em 12% a produtividade de soja. Mas, quando eu adotei siembra direta com rotação de culturas, o incremento, na média de 32 anos, foi 30%. Ou seja, as boas práticas ambientais também são as boas práticas que vão resultar em mais dinheiro no bolso do produtor. 30% de aumento numa média de 32 anos. Bueno, outros dois estudantes, o Fiorin já citei, mas outro jovem estudante nosso de doutorado, concluiu, foi trabalhar. Aliás, eu queria cumprimentar o Uruguai pela qualidade da ciência que eu assisti nesse palco aqui. Jovens pesquisadores com nível excelente. Fiquei muito impactado com isso. Bueno, fizeram o mesmo trabalho, só que agora é nível de fincas. Selecionaram 50 áreas com sistema plantio direto com qualidade, e 50 áreas com plantio direto pensando na economia máxima. Diferença de produtividade de soja, não 30%, 39%. Ou seja, mostrei um experimento de largo prazo e mostrei o que está acontecendo na realidade. Então, estou convencido que, mesmo aquele produtor que está focado em colher mais soja, ele tem uma oportunidade no que vamos falar a partir de agora. Primeira coisa, como está a situação dos solos agrícolas do mundo? Esse dado aqui, ele é impressionante. É também um livro recentemente publicado. Só 10% dos solos agrícolas do mundo estão melhorando. 10%. E 3 vezes mais está piorando. E isso coloca em xeque o que estamos fazendo. Temos que redesenhar nossos sistemas produtivos, repensar a maneira que estamos fazendo as coisas, certo? Porque somente 10% dos solos estão realmente melhorando. Então surge, assim como foi demonstrado hoje os conceitos, né? Intensificação com sustentabilidade. O conceito de saúde do solo, ele emerge exatamente de um equilíbrio entre o químico, o físico e o biológico. E esse equilíbrio ele se dá nessa zona aqui, ó, nessa intersecção. Ou seja, voltamos para a Ana Primavera. Os químicos eram importantes? Eram. Mas nós talvez tenhamos pesado demais toda a nossa atenção em cima dos químicos e esquecemos da parte física e biológica dos solos. E agora, não é desmerecer o químico, eu particularmente fiquei 30 anos aí fazendo palestra de fertilidade do solo e acredito muito nisso, só que você tem que equilibrar as coisas. E esse equilíbrio aí que eu quero falar para vocês.
Então, o que o USDA nos fala sobre esse equilíbrio? 3 coisas nós já fazemos no sistema plantio direto, no SPD, siembra direta. Preparo do solo mínimo, maximizar a cobertura, diversificar, Santiago terminou com essas 3 conclusões, e o quarto que nós temos que manter ou incluir é maximizar a presença de raízes vivas e ativas. E aí que entra a estançoela e entra as pasturas. Porque as pasturas são uma fonte de raízes ativas, abundantes e com renovação de raízes. Cada vez que o animal pasteja, ele estimula um recrescimento das raízes. Bueno, e a questão é nós sairmos do solo morto para o solo vivo, considerando que no mundo tem 10% dos solos agrícolas que a gente pode considerar como vivo, e tem, infelizmente, 90% de solos agrícolas que nós teríamos que trabalhar. Esse é o desafio, não é pouco. Bueno, essa é uma foto que eu tirei da África do Sul, numa consultoria para a FAO, e observe o seguinte, é o mesmo solo. Aqui, 30 anos de grade e retirando todos os resíduos vegetais. Milho. Milho contínuo, muito pouca adubação, retirando todos os resíduos e grade. O mesmo solo com 15 anos de quicuio. São irmãos, mas é só isso. É só o mesmo solo. A trajetória deles é completamente diferente. Esse solo está vivo e esse aqui, infelizmente, um solo improdutivo. Produzindo 500 quilos de milho e as pessoas morrendo de fome. Uma situação triste. Bueno, quais são os inimigos dessa agricultura que nós queremos promover? Um que me preocupa muito é a compactação do solo. Esse é um inimigo muito duro, porque a compactação do solo vai contra as raízes e vai contra a biologia do solo. Outro inimigo, que aí já é nosso, dos brasileiros, que nós temos solos em ambiente tropical ou subtropical, é que no processo de intemperismo nós perdemos as bases e o nosso subsolo é ácido, tem alumínio. Alumínio é um outro fator, ele é negativo para as raízes e negativo para a biologia. Então, tem um professor que eu sigo, que é o David Montgomery, ele é da Universidade de Washington, e ele fala o seguinte, se nós temos uma planta sem raízes ou com raízes limitadas por compactação, por falta de ar, por excesso de água, por alumínio, nós estamos gerando uma planta dependente de químicos, uma planta viciada em químicos. E o que nós precisaríamos era uma planta saudável. Vamos caminhar por esta ruta que o nosso David Montgomery nos proporciona. Por que aprofundar sistema radicular? Bueno, para buscar água. Embora 90% da nutrição da planta esteja na camada de 0 a 10, quando se vai para a água, 70% da água absorvida se encontra abaixo dos 20 centímetros. E como água é o principal fator limitante, especialmente nesses anos aí de laninha, fica claro que nós temos que aprofundar o sistema radicular. Ao aprofundar o sistema radicular, vamos ter captura de carbono em profundidade, como Austin nos mostrou, e vamos ter também biologia do solo em camadas mais profundas. Então, fizemos um experimento para mostrar para os agricultores aqui a solução nutritiva completa, raízes de soja, e quando nós tiramos o cálcio. Ou seja, e eu tenho lido bastante sobre a agricultura orgânica nos Estados Unidos. Pesquisas, como foi mostrada aqui pelo Santiago, o pessoal da agricultura orgânica diz assim, nós usamos mais cálcio do que usávamos na agricultura convencional.
Qual a razão? Não sabemos, mas a gente vê que os biológicos se comportam melhor quando tem bastante cálcio. Eu tenho algumas hipóteses para isso no nosso solo. A questão é estímulo ao sistema radicular, e eu vou mostrar isso para vocês. Bueno, outra questão é a matéria orgânica. Matéria orgânica como fonte cicladora de todos esses nutrientes. Então, aqui eu mostro um pouco do sistema que nossos agricultores estão fazendo. Eu manejo, né, nesse caso aqui são 2 culturas de cobertura, e produzindo, então, não agora 5 a 7 toneladas de matéria seca no ano, mas 5 a 7 toneladas no inverno. Como? Adubando, semente de qualidade e fazendo as mesclas que o Santiago nos mostrou. O Jucaçá, né, mostra que, na verdade, esses resíduos que nós conseguimos construir aqui, uma camada, por exemplo, de 5 centímetros de resíduo, vão ter repercussões muito importantes no solo, formando realmente uma zona ativa de agregação. Bom, eu quero mostrar para vocês o caso de um produtor amigo nosso, eu acompanho ele já há mais de 20 anos, o senhor Rogério Pacheco, na Estância Nova, em Carazinho. Então, aqui está o produtor, eu mais jovem, quando nós começamos a trabalhar, e meu estudante, que hoje é o consultor agronômico dele. Então, esse senhor ele é muito preocupado com todas essas questões de qualidade do solo, de sustentabilidade. Primeira coisa que ele fez, o objetivo era o seguinte: eu quero aumentar o aporte de carbono. Então, começou a fertilizar a aveia num sistema que nós chamamos fertilização do sistema, escolheu genética de cultura de cobertura de alta resposta e chegou a produzir aqui 7 toneladas de matéria seca na aveia que nós chamamos aveia ucraniana, na espécie de cobertura do solo. E ele começou a dizer, não, estou no caminho certo. Estou conseguindo um balanço positivo de carbono, porque aumentei meu aporte. Bueno, seguindo na evolução, ele disse, bom, mas não posso trabalhar com uma espécie. Eu tenho que fazer a mescla. E os solos brasileiros têm um déficit de nitrógeno. Então, introduzir leguminosa que aumentasse o nitrogênio do solo, consorciado com as avenas, foi o segundo passo de evolução na propriedade dele. A ervilhaca é uma cultura que eu me tornei fascinado, porque realmente para os nossos solos ela está melhorando a qualidade de uma forma espetacular, especialmente essa aqui, que é a ervilhaca peluda. Eu estava com um amigo, Vandro, que está aí, visitamos, antes de vir aqui, um outro produtor, que eu vou falar mais adiante. E esse produtor me contou assim, essa semente de ervilhaca, ele começou a comprar a R$ 2,50 o quilo. Um ano depois, R$ 4,00. Este ano, pediram para ele R$ 12,00. Esse é o problema. Mas o bom é que muitos agricultores estão percebendo a mesma coisa, que essa planta aqui tem um potencial de melhorar de solo, deixa o solo dessa forma. E aí, hoje, o Rogério Pacheco ele está fazendo a mescla. 5 cultivos consorciados. 2 nabo forrageiro, red oil, 2 ervilhacas, comum e a peluda, e ainda ou aveia, ou centeio, ou às vezes aveia e centeio juntos. 5 culturas de cobertura. E aí começamos a notar a presença das amigas da Marie. Minhocas. Não havia. Ele me disse, professor, na minha propriedade, 20 anos de plantio direto, não tinha minhoca. Depois que eu entrei com essas mesclas, começou a aparecer minhoca, especialmente dessa ervilhaca aí. E aí fizemos o primeiro mapa georreferenciado de minhocas, de lombrices.
1 ponto por hectare, com 5 subamostras. Fui com um grupo de estudantes meu, 7 alunos lá, todo mundo procurando minhoca. Essa região aqui da lavoura chega a ter mais de 40 minhocas por metro quadrado. Aqui está a minha mão. E essa região, sistematicamente, é a que mais produz na lavoura dele. Está lá. Ele recebe qualquer pessoa na propriedade e diz assim, eu vou mostrar onde estão minhas minhocas. Às vezes ele tem que cavar um pouco mais ou menos, mas ele sabe exatamente aonde estão as minhocas. Ele diz, agora pode olhar as plantas, veja se as plantas não estão melhor aqui. Bueno, Cotruffo é uma italiana. Eu viajo muito aos Estados Unidos, felizmente. Viajo para congressos e viajo para acompanhar lavouras. Levo grupos de brasileiros, produtores, para viagens técnicas para os Estados Unidos. Essa senhora aqui está fazendo um sucesso muito grande. É uma italiana que está na Universidade Americana e ela desenvolveu um conceito. Ali eu tinha que ter falado isso no início. Quando Herbert Bartz, Nono Pereira, Frank Dixon, eles introduziram o plantio direto. O plantio direto, a função principal era o controle da erosão. Estamos aqui na Casa da Cultura, uma casa com uma tradição espetacular. Eu estava lendo ali um pouco da filosofia na entrada e dizia assim, o homem é um projeto inconcluso, porque o homem está sempre em transformação de suas experiências de vida e de suas reflexões. E eu diria para vocês, a siembra direta é um projeto inconcluso. Quando achávamos que dominávamos tudo sobre ela, entendemos que temos muito a explorar, muitas coisas a adaptar. Pero ela é o caminho. Por que a América do Sul provavelmente é a região do mundo que tem a maior chance de desenvolver uma agricultura sustentável? Porque nós temos a experiência de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos com siembra direta, experiência de rotação de pastagens desde 1963, e agora é integrar isso. Mas veja o trabalho da Cotruffo. Se você adicionar palha seca, alta relação CN, o bioproduto que você tem, ou seja, o produto dos micro-organismos decompondo isso aqui, vai dar essa quantidade de bioprodutos, que é o que vai melhorar o solo. Se você adicionar mesclas, especialmente com resíduos de relação CN mais baixa, o teu bioproduto é isso aqui. E o sequestro de carbono, ao contrário do que a gente imaginava, ele vai nessa direção. Ou seja, a ciência hoje começa a colocar pilares para nos entendermos por que as mesclas são muito mais eficientes do que cultivos isolados. E por que isso está fazendo muita diferença no sucesso dos agricultores pioneiros. Então, já foi dito isso, mas eu queria reforçar. Da parte aérea, 20%, 21%, forma carbono no solo. Das raízes, esse número pode subir para, diria para vocês, de 30% a 40%. Pastagens são as que têm maior potencial. Por quê? Exatamente pelas raízes. Então, o que se está pregando? Criar uma diversidade de sistemas radiculares. Nós temos, no Brasil, muitas opções, porque é um clima tropical. Temos as gramíneas tropicais. Olha que potencial fantástico. Esse é o capim-sudão, sorgo, braquiária. Braquiária hoje é, na região central, a rainha da recuperação de solos. E temos, evidentemente, então, as nossas de inverno. Agora, veja esse trabalho aqui dos Estados Unidos que eu queria mostrar para vocês. Diferentes plantas de serviço são precursores de uma biota diversificada. Eu só vou me ater a micorrizas. Vamos pegar a micorriza.
Aqui nós temos trevos e ervilhaca. É essa aqui, ó. A quantidade que a ervilhaca deixa de micorriza é essa barra aqui. A quantidade que a aveia deixa de micorriza é essa aqui. Ou seja, se você quer impactar a biota do solo, você vai impactar com o tipo de resíduo que você está adicionando. E no futuro nós vamos ter a inteligência de saber quais organismos que nós queremos estimular e quais que nós queremos desestimular. Eu, particularmente, sou fascinado pela ervilhaca, mas veja o efeito dela na micorriza. Então, talvez muitos daqueles benefícios que nós estamos vendo lá estão associados a isso. Então, esse trabalho aqui, eu reputo assim, que é um trabalho referência, né? Foi publicado recentemente na Soil Biology. Outra coisa é os bioporos, certo? Criar esses bioporos no solo. Vou mostrar, vamos um pouco mais rápido, né? A soja, ela aproveita o caminho criado pelas essas plantas de serviço. Bom, então agora eu vou mostrar um pouco de situações de campo. Esse aqui no Paraguai é um país que eu tenho tido a oportunidade de visitar com bastante frequência, graças ao Martim e outros amigos. É uma agricultura muito desenvolvida que tem no Paraguai, realmente, né? Aqui nós temos braquiária e o agricultor aplicando calcário. Braquiária mais calcário em plantio direto no Paraguai. A braquiária, ela tem capacidade de botar raízes a 2 metros de profundidade. A braquiária tem 40% de toda a biomassa no sistema radicular. Então, ela está tendo ganhos de carbono que, para nós que estamos no sul, mais frio, está difícil acompanhar a turma lá. Realmente está sendo ótimo. Então, esse agricultor aqui, ó, ele está fazendo o perfil com planta e encalado, juntos. E quando entram os animais, cada vez que o animal pasteja, ele dá um estímulo ao enraizamento, raízes novas. Então, esse produtor que nós visitamos antes de vir aqui, em Lunes, nós estávamos com esse produtor, ele ficou em 2º lugar no Brasil no projeto Procarbono da Bayer. 150 toneladas de carbono ele tem no estoque dele, com pastagem e usando animais. Mas ele não está satisfeito, ele quer agora ser o primeiro do Brasil. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a pastagem, a pastura, ela tem um papel fundamental, especialmente pelas raízes. Bueno, esse aqui é um produtor que eu fiz uma palestra e ele assistiu e ele disse assim, professor, eu fiz o que o senhor falou, só que eu adaptei do meu jeito. O que ele fez? Ele aumentou a densidade de nabo, dobrou a quantidade de nabo para criar bastante raiz e colocou cálcio na linha de semeadura. Combinou as duas coisas. Vou mostrar para vocês. Isso aqui ele me mandou pelo WhatsApp. Eu fiquei super feliz, porque um professor é escada, né? O professor tem que estimular as pessoas a fazerem algo diferente. Olha só a raiz que ele conseguiu produzir. Isso aqui é o bioporo. Aí não precisa escarificador. Que tal escarificador biológico? E ele associou as duas ferramentas. Aqui ele está manejando essa cultura de cobertura, semeadura no verde. Passa a semeadora em cima do nabo. O nabo fica 3 meses. E ele passa, o nabo fez a raiz, e aqui ele está semeando trigo. Essa aqui é a lavoura, no dia 21 de agosto, ele me mandou como é que está a lavoura de trigo. Parelha, uniforme, espetacular. Veja, em 4 meses, com criatividade, esse agricultor mudou a situação da lavoura dele. E agora, depois, vai soja. Bueno, então, eu trabalho muito com essa parte com agricultores, de aprofundar sistema radicular.
Aí está uma família que iniciou o plantio direto no Rio Grande do Sul, família Arnes, onde foi realizado um encontro nacional. Me ajuda aí, que ano foi o encontro? 1994, 3.500 agricultores visitaram essa fazenda. Olha o sistema radicular, completamente diferente. E aí nós começamos a entrar numa agricultura que o David Montgomery fala, ó, uma planta saudável. Saímos, quebramos um paradigma. Vou terminar agora com a parte mais biológica. No Brasil, nós estamos preparando, graças à Embrapa e associados, as bioanálises. Não sei como está a situação acá no Uruguai. Nós outros estamos preparando para cada vez que for uma análise química, venha junto na análise de enzimas. O custo da análise de enzima é a metade do custo da análise química. Certo? Então, nós estamos começando a estudar as enzimas. Quais enzimas? Beta-glicosidase, fosfatase ácida e arilsulfatase. Eu, particularmente, trabalhei com a beta-glicosidase e a arilsulfatase. Professor, não entendi o que o senhor quer falar com as enzimas. Esses dias eu fui fazer um exame médico lá, meu amigo Gabriel, eu agradeço toda a hospitalidade, toda a cordialidade que tem nos dedicado. Fui fazer um exame e o médico disse assim, eu quero fazer um exame de enzimas no seu corpo. Eu falei, que bom, ótimo, vamos fazer o exame de enzimas. Saiu o resultado lá, ele disse assim, seu Telmo, o senhor poderia diminuir um cálice a menos de vinho à noite? Eu olhei para ele, mas como é que o senhor sabe que eu estou tomando um pouquinho mais de vinho que eu deveria? A análise da enzima do seu fígado está alta. A enzima pode dizer muito de como está o nosso solo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, nós fizemos um trabalho em 4 estados brasileiros. 4 estados brasileiros. Tudo plantio direto, clientes de 2 empresas, nossas parceiras. Estoque de carbono no solo, quanto maior o estoque de carbono, maior, linearmente aumenta a beta-glicosidase. Nitrogênio total no solo, e ainda foi mais significativo, foi 0,001%, aumenta a beta-glicosidase, e a arilsulfatase parece que ela chega a um platô aqui e ela para. Mas a beta-glicosidase, ela responde linearmente às boas práticas de manejo. E mais do que isso, você sabe que eu trabalho com cálcio, então nós tentamos entender qual era a relação do cálcio com as enzimas. E conseguimos encontrar que realmente existe uma relação quadrática, nós precisamos bastante cálcio no perfil para poder ter a máxima atividade dessas enzimas. E essa relação cálcio e magnésio parece que ela fica entre 3 a 4, como Albrecht havia proposto lá no início do século passado. Bueno, o que os colegas da Embrapa e muitos pesquisadores, o próprio IAPAR tem uma história tão bonita, né, Rafael, de estudar a biologia no sistema plantio direto, a microbiologia, e aí tantos pesquisadores, mas a ideia hoje é que os biológicos possam fazer os químicos e os físicos melhorar. Então, aqui tem muita coisa. Muita gente diz assim, agora eu não vou precisar mais usar químicos. Bom, não sei, né? Talvez eu possa economizar, porque eu vou aumentar os insumos biológicos. A IEDA é uma grande amiga. Bueno, o professor Reis, Charles Reis, ele diz o seguinte, na verdade, nós temos que ter 3 coisas, os micro-organismos, estrutura de solo e matéria orgânica. Senão, se eu não tiver esse conjunto aí, nós podemos ter problemas. O sistema plantio direto, a sembra direta, nos proporciona esses 2 aqui. Ó. E aí nós estamos trabalhando com inoculações de micro-organismos. Aonde que nós vamos colocar os micro-organismos? Perto da rizosfera. Por quê? Rizosfera, risodeposição, e tem 150 vezes mais micro-organismos do que na entrelinha. Então, uma ideia é colocar no suco de semeadura os nossos biológicos para a estrutura de solo.
E usando aqui um conceito do professor Andreotti, da Exalc, nós queremos trazer para perto das raízes os micro-organismos benéficos e queremos afastar os maléficos. Então, o jogo é o seguinte: a planta vai ser saudável se ela tiver na rizosfera dela os micro-organismos que vão ajudar ela a produzir. E o nosso jogo futuro é afastar os bad guys e trazer os buenos, no castelhano de gaúcho, trazer os tipos buenos para que a planta possa produzir. Bueno, começamos com investigação. Aqui estamos colocando biológicos em cada estaquinha dessas aí, nível de siembra direta. Aqui também um produtor que era presidente do Clube Amigo de Terra de Palmeira das Missões. Então, aí, todo o meu trabalho eu faço com agricultores que estão focados em siembra direta, e especialmente com o que nós chamávamos os dinossauros, aqueles que iniciaram toda essa história. Bueno, agora vamos mostrar a mágica. Fertilização mineral, padrão de la fazenda, de la finca, azospirillum, uma fonte de cálcio e ácido orgânico. Opa! Melhorou. Opa! Melhor ainda. Vejam, aqui nós conseguimos começar a construir o que nós queremos. Então, aqui nós temos azospirillum, cálcio, ácidos orgânicos e um bacilos. 1 ou 2 bacilos. Ele é agricultor, quando viu isso, ele me disse: minha soja está doente. E há um distúrbio que eu não vou colher nada. E eu lhe disse: não, você tem muitas raízes jovens. Olha essas raízes brancas aqui. Estão superestimuladas. Pode ficar tranquilo. O aproveitamento de fósforo aqui é 3 vezes superior. Essa lavoura produziu super bem. E você veja o seguinte: os nódulos estão por tudo que é lugar. Isso é obra do conhecimento, das ferramentas modernas. Quando Herbert Bartz pensou em tudo isso, não existiam esses insumos biológicos. Por isso que eu lhe disse, a obra não está acabada. Vocês têm muita coisa para fazer, especialmente os jovens. E muita coisa para continuar aprimorando o plantio direto. E se nós temos as micorrizas, aí sim nós vamos aproveitar mais água, mais fósforo, mais nutrientes, e talvez a gente possa até ter alguma redução planejada. Bueno, finalizando com o que o meu amigo Santiago me pediu, disse assim: fala dos ambientes, professor. Pois é, agricultura de precisão, como foi mostrado pelo colega da John Deere, e nós vamos chegar no mapa de saúde do solo. Este sim, este é poderoso, porque aí nós podemos intervir pensando na saúde do solo. Bom, fizemos isso no projeto Aquários, né? Nós temos 22 anos de projeto. E nesse aqui nós temos 11 mapas de colheita de soja e milho sobrepostos. Aqui é a região que mais produz. E nós vamos olhar a beta-glicosidase, e é uma região que tem uma atividade boa de beta-glicosidade. Aonde a gente está produzindo menos, a beta-glicosidase se mostrou um sensor. Fizemos uma análise de DNA do solo. Então, como foi feito isso? Coletamos aonde nós sempre produzimos bem, coletamos aonde produzimos mal, mandamos para a Califórnia, nos Estados Unidos, para fazer a análise da biota do solo, DNA. Publicamos esse artigo e apresentamos esse trabalho no 8º Congresso Mundial de Agricultura Conservacionista, foi ano passado em Berna, na Suíça, 45 países, 750 trabalhos. Esse trabalho foi selecionado entre os 12 melhores do Congresso e o único trabalho brasileiro premiado. Então, para mim, foi um golaço, um golaço de Copa do Mundo, que se aproxima, né?
O time brasileiro tá mal. Vamos ver o que vai acontecer aí. Bueno, olha o DNA. Estou terminando. Cada ponto é um organismo diferente. Quando olhamos aonde estamos produzindo mal, alguns organismos dominam a biota do solo. Quando estamos produzindo bem, alguns organismos ainda dominam, mas nós temos uma diversidade muito maior. Então, a primeira, baseado no DNA do solo, ele suporta o que o nosso amigo Santiago nos mostrou. La mezcla é fundamental para que se crie a biodiversidade do solo que necessitamos. E mais do que isso, nós conseguimos identificar que na zona de alto potencial produtivo tinha penicillium. Penicillium é um organismo que melhora, ele é um supressor de doenças. Aonde nós estávamos produzindo pouco, o penicillium foi suprimido. Aonde nós estávamos produzindo bem, tinha tricoderma, outro organismo supressor de doenças. Aonde nós estávamos produzindo pouco, diminuiu bastante o tricoderma. Bacilos, aonde estávamos produzindo bem, tinha mais bacilos, aonde estávamos produzindo pouco, tínhamos menos bacilos. Esse aqui se pode dizer que é um ambiente supressor, um ambiente que não deixa os bad guys chegar perto das raízes. E é o que a gente viu. Aonde eu tinha os supressores, eu não tive Fusarium e não tive macrofomina. A Fusarium, para nós, é um problema muito sério nos Estados Unidos e um problema muito sério no Brasil em solos úmidos. E a Fusarium, ela ataca especialmente alguns materiais genéticos precoces de soja, que são muito sensíveis, certo? Bom, aonde eu tinha baixo nível de organismos supressores, solubilizadores, tomou conta Fusarium. E isso foi associado à compactação do solo. Então, esse aí foi o trabalho premiado, porque a gente conseguiu mostrar uma conexão muito importante entre a biota do solo e o desempenho de soja e milho em lavoura, referendando, suportando que as boas práticas de captura de carbono também serão nas boas práticas que vão fazer o agricultor ter sucesso com produtividade. Com isso, me despeço, muitas graças, lo espero que la macarronada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.